Me imagino um mundo perfeito, sem predadores, sem doenças, sem fome, um lugar com recursos infinitos, onde toda necessidade material é atendida. Uma utopia. Agora imagina que essa utopia foi construída, não para humanos, mas para ratos, em um laboratório em 1968. E que, em vez de prosperar, essa sociedade perfeita desmoronou em violência, apatia e, por fim, na completa extinção. É exatamente essa a história do Universo 25, um dos experimentos mais perturbadores e, vamos dizer, citados da ciência comportamental, conduzido por John B. Calhoun. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas fontes que descrevem esse experimento. Isso. A missão é entender o que realmente aconteceu nesse paraíso que virou o apocalipse e por que essa história ainda fascina tanto. Vamos analisar não só as fases do colapso, mas também as interpretações mais profundas, né? O que isso pode nos dizer sobre propósito, sobre desafio, mesmo quando se tem tudo. Ok. Vamos começar pela estrutura. O que era exatamente o Universo 25? As fontes descrevem como um paraíso material absoluto para roedores. Era um ambiente pensado nos mínimos detalhes. Espaço amplo, comida e água ilimitadas, temperatura controlada, ausência total de ameaças. Era o cenário, assim, ideal. Então, o objetivo do Calhoun era bem claro: observar os efeitos da densidade populacional quando os recursos não fossem um problema. Exatamente. A única variável limitante, em teoria, seria apenas o espaço. E no começo, a utopia parecia funcionar perfeitamente. A chamada fase A, que durou os primeiros 104 dias. Isso mesmo. 8 ratos pioneiros se adaptaram, formaram laços sociais e a população começou a crescer de forma super saudável, dobrando a cada 55 dias. Era harmonia total, então. Total. Nesse estágio inicial, os comportamentos eram normais. Havia uma estrutura social funcional, o paraíso estava de fato cumprindo a sua promessa. Mas então, por volta do dia 315, algo começou a mudar. A população atingiu uns 620 indivíduos. Isso ainda estava bem abaixo da capacidade física do ambiente, né? Muito abaixo. Mas as fontes destacam que estava acima do que o Calhoun chamou de capacidade comportamental. Capacidade comportamental. E é aqui que o negócio fica fascinante. A mudança do recurso que era escasso. Não era mais comida, água ou abrigo. O que era, então? O recurso mais valioso e disputado passou a ser o espaço social. Os papéis dentro da comunidade, as interações, a própria estrutura de hierarquia. Entendi. E foi aí que o sistema começou a ruir. Completamente. E que ruína. A fase B é descrita como a da distorção social. E aí surgem umas figuras bem específicas como os belos, os beautiful ones. Sim, um fenômeno central. Eram machos jovens que foram, excluídos das hierarquias sociais que já estavam saturadas, sabe? E o que eles fizeram? Em vez de lutar, eles se retiraram completamente. Passaram a se dedicar de forma obsessiva apenas a si mesmos. Comer, dormir e cuidar da própria aparência, mantendo o pelo impecável. Mas eles perderam totalmente o interesse em acasalar, lutar ou qualquer tipo de interação social. Totalmente. As fontes descrevem isso como uma espécie de autismo social induzido pela própria utopia. Nossa. E o colapso não parou aí, né? Os papéis sociais mais fundamentais se desintegraram. Como assim? As fêmeas, sob um estresse constante, começaram a se tornar agressivas, a negligenciar e até a atacar as próprias crias. Sério? O instinto maternal. Exato. A base da sobrevivência foi simplesmente apagado pela pressão daquele ambiente perfeito. O cenário fica ainda mais sombrio com relatos de hiperviolência, canibalismo em algumas áreas e em outras aglomerações de indivíduos totalmente apáticos. Calhoun cunhou um termo para isso, certo? Sim, o vórtice comportamental, ou behavioral sink. A ideia é que os comportamentos desviantes se tornaram a norma e começaram a se retroalimentar. Criando uma espiral. Uma espiral de colapso social da qual não havia retorno psicológico. A partir daí foi o fim, a fase C. A população chegou a um pico de 2.200 indivíduos e depois começou a cair vertiginosamente.
E a taxa de natalidade chegou a zero. A zero. E o ponto mais crucial é que mesmo quando o espaço voltou a ser abundante com a diminuição da população, os sobreviventes. Os belos e os outros que cresceram nesse caos. Isso. Eles eram incapazes de retomar comportamentos sociais normais. Eles simplesmente não sabiam mais como acasalar, como criar filhotes ou defender um território. A utopia criou uma geração que, como uma das fontes diz, não sabia mais ser rato. Exatamente isso. Em 1973, o último habitante morreu. O universo 25 estava extinto. E se a gente conecta isso ao quadro geral, a análise que as fontes propõem vai muito além da superlotação. Aponta para o que se pode chamar de maldição da abundância. A maldição da abundância. A remoção de todos os desafios e da necessidade de lutar por algo não levou à felicidade, mas a uma crise interna, uma crise de propósito. Então, o que tudo isso significa? Que a luta é um nutriente essencial para a saúde social e psicológica? Essa é a interpretação mais poderosa. Em um mundo onde tudo é fornecido, os comportamentos que dão significado à vida, proteger, prover, criar, eles perdem a função. Ficam obsoletos. Exato! O próprio Carl Jung interpretou isso como uma morte espiritual, a perda da vontade de viver em complexidade. O universo 25 morreu primeiro por dentro. É impossível não traçar paralelos com o mundo humano. As fontes mencionam o isolamento nas grandes cidades, a alienação em meio à abundância material, a perda de laços comunitários. Com certeza, mas é importante ressaltar, como a análise faz, que o universo 25 não é uma previsão literal do nosso destino. Claro. É uma metáfora, um conto de advertência científico e filosófico. Ele levanta uma questão muito importante. A de que a arquitetura de uma utopia puramente material, que elimina todos os desafios, pode inadvertidamente criar as ferramentas para sua própria destruição psicológica. Isso. O paraíso, ao banir a luta pela sobrevivência, acabou criando o inferno do vazio existencial. Exatamente. É um espelho para as nossas próprias buscas e medos sobre o futuro, especialmente numa sociedade cada vez mais eficiente, mais automatizada. Onde o conceito de indivíduo desnecessário pode se tornar uma ansiedade real. Pois é. No final, a mensagem central do universo 25 parece ser um alerta poderoso. A abundância material por si só não é suficiente para sustentar uma sociedade saudável. Não mesmo. Sem propósito, sem desafios e sem significado, até mesmo um paraíso pode se tornar uma jaula. E o experimento nos deixa com perguntas profundas e talvez desconfortáveis. A fonte sugere algumas reflexões e uma delas se destaca bastante. E qual seria? O que acontece com o significado da vida quando todas as lutas básicas são resolvidas pela tecnologia e pela engenharia? O que preenche esse espaço?